Do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas as coisas, estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querido Deus, graças te dou, Senhor, pela sua bondade e misericórdia para com a sua igreja neste lugar. Meu Senhor, que esta palavra que está no meu coração e que venha, Senhor, atingir a tua igreja nas suas necessidades. Deus, que tu venha falar a cada um de nós. Ó Deus, que nós reunidos, nós possamos, Senhor, estar com a nossa atenção, Senhor, voltada para a Tua Palavra. Senhor, com a nossa atenção para aquilo que Tu quer falar conosco nesta noite. Senhor, que Tu não permita que nós venhamos nos dispersar, ou que nós venhamos dar atenção, Senhor, às situações para nos tirar, Senhor, a atenção da Tua Palavra. Deus, eu peço a Ti e clamo a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu quero continuar falando à igreja daquilo que há no meu coração sobre os dons espirituais. Eu quero conversar com os irmãos, com a igreja, sobre os propósitos dos dons espirituais. Eu tenho falado aos irmãos, eu tenho falado à igreja, que Deus distribuiu à sua igreja dons, sejam dons espirituais, sejam dons ministeriais ou dons de serviço, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu quero ler para a igreja o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E a Bíblia nos fala também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons, procurai sobrejar neles, para a edificação da igreja. Irmãos queridos, os dons que Deus tem nos dado, seja os dons espirituais, seja os dons de serviço ou os dons ministeriais, Deus nos deu, o Senhor deu à sua igreja dons. E os dons são recursos concedidos por Ele para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente falando. Então Deus deu, como nós falamos outro dia, o Senhor adornou a sua noiva com dons,
para que esta noiva, para que esta igreja fosse fortalecida e edificada. A cada um de nós, que Deus nos encheu, Deus nos deu dons, é para que nós, individualmente ou coletivamente, possamos fortalecer e edificar a casa do Senhor. Mas eu quero falar aos irmãos, falar à igreja, que os dons não são para elitizar crentes. Não é para que ninguém se sinta o melhor, se sinta elitizado. Deus deu à sua igreja dons querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus não deu dons à igreja para que ninguém seja mais importante do que o outro. A gente, irmãos, nós escutamos muitas vezes algumas pessoas dizendo assim: olha, eu vou na oração na casa de fulano, porque fulano ele tem uma coisa, ele tem um dom disso, ele tem um dom daquilo, né? Eu vou lá. Ou muitas vezes nós ouvimos falar: não, eu não vou, eu vou para a igreja tal, eu vou para a igreja lá, porque lá tem muito poder. Tem um irmão lá que é canela de fogo. Tem um irmão, uma irmã lá que é sapatinho de fogo. É fogo puro. Deus revela, Deus... Amém, irmãos. Amém por isso. Glória a Jesus por isso. Mas os dons que Deus deu à igreja, seja ele dons espirituais, sejam dons de serviço, ou seja, dons ministeriais, não é para elitizar ninguém. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra da igreja de Corinto, e nós já falamos sobre a igreja de Corinto. Nós falamos que a igreja de Corinto era uma cidade importante. Ela era localizada em uma área próxima ao mar. Ela tinha uma importância comercial muito grande e ela era uma das cidades mais importantes do Império Romano. A cidade de Corinto, como nós já falamos, era uma cidade economicamente rica, tinha muito dinheiro. Porém, a cidade de Corinto era uma cidade que havia muito cultos idólatras. Era uma cidade importante, era uma cidade rica, era uma cidade que estava bem localizada, mas a cidade de Corinto era uma cidade que era muito idólatra. Durante a segunda viagem do apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, Paulo escreveu a primeira carta aos irmãos da cidade de Corinto. Primeiro Corinto. Primeira carta, primeira a Corinto. Escreveu essa carta. Na sua primeira viagem missionária. E na segunda viagem missionária, a igreja recebeu a visita de Paulo. Paulo escutava falar de algumas situações que estavam acontecendo naquela cidade. E Paulo, por reconhecer muito bem essa comunidade cristã na cidade de Corinto, Paulo, o apóstolo gentio, ele tratou dos assuntos muito importantes na cidade de Corinto, dizendo, inclusive, que Paulo chega a afirmar que nessa cidade, a igreja de Deus que estava na cidade de Corinto, era uma igreja que não faltava nenhum dom. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. Tinha todos os dons. Paulo, inclusive, descreve no capítulo 12 do 1 Coríntios os 9 dons espirituais que lá tinham. Mas, quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Corinto, nós observamos que era uma igreja que tinha muitos dons, mas também era uma igreja carnal.
Era uma igreja que os dons espirituais concedidos a Deus para a igreja com uma finalidade de atender os crentes, com a finalidade de preparar a igreja, de santificar a igreja. Esta igreja, todavia, a cidade de Corinto, era uma igreja que ela estava envolvida, irmãos, estava envolvida em divisões. Ela estava envolvida em inveja. A igreja de Corinto estava envolvida em uma imoralidade sexual. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja, irmãos, carnal. Os dons espirituais que Deus concede à igreja é para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons que Deus coloca na sua igreja é para que a igreja viva uma vida de santidade. Santidade ao Senhor. Santidade a toda prova. A cada ano que se passa, Deus coloca no nosso coração um tema. Mas isso, irmão, não significa que o tema anterior foi abolido, não. Nós precisamos viver debaixo viver uma vida de santidade. Nós precisamos entender que Deus sempre nos dará estratégias de batalha. Porque o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Senhor. E aí, querido, fica uma pergunta: como uma igreja evidentemente cristã, pode ser ao mesmo tempo espiritual e carnal? Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e versículo 3, Paulo chama a igreja de Corinto, chama de igreja carnal e igreja imatura. Com esse relato, com essa situação que eu estou apresentando à igreja, aprendemos, irmãos, que dentro da igreja podemos aprender que as manifestações espirituais não são propriamente indicadora de seriedade. As manifestações espirituais não são propriamente indicadoras, irmãos, de espiritualidade ou de santidade. Uma igreja que predomina a inveja, uma igreja que vem a predominar divisões, uma igreja que vive nessa situação, é uma igreja que está longe de ser chamada igreja espiritual, mas sim carnal. Mas como isso pode acontecer? Como é que pode uma igreja como a igreja de Corinto ter todos os dons, mas viver uma carnalidade? Irmãos, eu quero dizer para você que os dons não são sinal de superioridade espiritual. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos fala, no livro de Mateus, quando o Senhor, eu já comentei aqui a igreja, eu só estou relembrando, que quando o Senhor vier, colocará uns à direita e outros à esquerda. Esta palavra de Mateus é para crentes, é para a igreja, é para quem está sentado nos bancos e para quem está sentado nos púlpitos. A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que penetra até a separação da alma e do espírito. A palavra do Senhor, ela chega aí e chega aqui. É o mesmo Deus que nós servimos. Quem está sentado no púlpito não serve um Deus diferente de quem está sentado nos bancos. Pior ainda, quem está sentado nos púlpitos, a Bíblia diz que muito é dado a quem, muito é cobrado a quem muito é dado. Dons
dons não são sinal, não é um sinal de superioridade espiritual. Muitos creem de uma maneira errada que os irmãos que recebem, que são agraciados com dons de Deus, eles são mais espirituais do que o outro. Isso não é verdade. Porque é Deus que dá e é Deus que tira. Deus dá segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É Deus que dá, irmãos. Não é você que vai e pega. Hoje eu vou pegar o dom de profecia. Hoje eu vou pegar o dom de discernimento do Espírito. E vou sair por aí profetizando, e vou sair por aí interpretando. Não é assim, é Deus que dá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o dom que está em ti, foi Deus que te deu. E isso não te faz mais espiritual do que ninguém. Isso não faz com que você seja mais crente do que qualquer outra pessoa. É Deus que te deu. O dom vem dele. Ele é o Senhor. E você é servo. A Bíblia nos diz assim: naquele grande dia, quando o Senhor irá separar as ovelhas de quem não é ovelha, porque na igreja, irmãos, tem bodes, tem ovelhas, tem bodes. Quem estava no estudo bíblico se lembra de dons de demônios que são cobras, demônios que são tartaruga, demônios que são sapo, que são avestruz, espíritos imundos que habitam onça, espíritos imundos que habitam no seio da igreja e que precisam ser repreendidos em nome de Jesus. O Senhor separa e diz assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, quando é que nós estivemos nessa situação? Em seu nome profetizamos. Em seu nome, irmão, se nós podemos adicionar a esta palavra, em seu nome nós falamos línguas estranhas, em seu nome nós curamos, em seu nome teve operação de maravilhas. E aí o Senhor responde: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Quando deixaram de fazer a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. Irmãos queridos, irmãs amadas, o dom que Deus te deu não é teu. O dom que Deus te deu é para você usá-lo. Usar na igreja, usar para o aperfeiçoamento dos santos. É para você servir ao Senhor com alegria, é para você apresentar a Ele com cântico, é se apresentar a Ele: Senhor, eu tenho, Tu me deu os dons, eu quero agora apresentar esses dons diante de Ti, Senhor, que usa a minha vida. Tem um hino que muitos de nós cantamos, mas nós cantamos sem discernimento. Quer ver? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É uma oração, é você abrindo a sua boca
É você pedindo ao Senhor que Deus quebre a tua vida, que faça você um vaso novo. Canta sem entendimento, canta sem discernimento, mas Deus está escutando. Deus está vendo. Deus te deu dons, irmãos e irmãs. Jovens, Deus também te deu dons, para que possamos usar os dons a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aquele que começou esta obra, ele é poderoso para concluir, e esta obra será concluída através de nós. Irmãos. A Bíblia diz assim, acho que é Pedro, diz assim, olha, ninguém pode colocar um outro alicerce em cima daquele que foi colocado. Jesus Cristo começou esse alicerce. E este alicerce ele foi continuado através dos apóstolos. Mas quem Deus chamou para dar continuidade à edificação da igreja? Nós. Mas nós não podemos colocar o outro alicerce que é Jesus. Esta igreja chamada casa de oração, esta igreja chamada casa do Deus vivo, ela é alicerçada na palavra, mas a cada um de nós fomos chamados por Deus para, como sábios construtores, continuar a edificação da igreja. Você é vaso escolhido por Deus, irmãos. Você, minha irmã, é vaso escolhido pelo Senhor. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você seja vaso de honra. Você é vaso de honra. Como vaso de honra, você está em posição de honra. E Deus tem te honrado. Você é vaso escolhido por Deus para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Use os dons que Deus te deu. Não enterre aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Produza, sejamos produtivos com o que Deus colocou em nós. Nós temos que edificar, irmãos, a si mesmo e os outros. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. Alguns anos atrás, eu estava num círculo de oração, e tinha um jovem, hoje deve ter a mesma idade minha, o nome dele é Cláudio, minha mãe e minha irmã conheceu, filho do irmão Udir. E nós estávamos no círculo de oração, e ele, no círculo de oração, ele pediu à irmã que ele queria contar uma visão. E a visão que ele contou foi que ele estava no céu, e no céu ele viu diversos celeiros, diversos depósitos. E o anjo subia e descia com pacotes pequenos. Já contei isso para os irmãos aqui na igreja. Enquanto que no celeiro ficavam os pacotes grandes, e ele perguntou ao anjo, por que o anjo só descia com pacotes pequenos, enquanto que no celeiro, nos armazéns, havia pacotes muito grandes? E o anjo respondeu a ele, porque o povo só pedia coisas pequenas. E ele perguntou, eu queria fazer outra pergunta. E o anjo perguntou, sim, pode fazer. Por que existe mais dom de profecia do que o dom de sabedoria? E o anjo respondeu para ele, dizendo, olha, o dom de profecia agrada ao homem, mas o de sabedoria poucos buscam. O dom de profecia nos coloca em evidência. O dom de profecia chama atenção para aquele que está profetizando.
Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele estimulava os crentes a cultivar a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas. Orar em línguas estranhas, falar em mistério com Deus. Nós temos que orar em mistério, falar em línguas estranhas com o Senhor. A Bíblia ensina, irmãos, a Bíblia orienta a buscar, a orar ao Senhor em línguas estranhas. Mas Paulo adverte no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, que em público nós devemos ter cuidado. Porque se tiver pessoas que não são crentes, ou que são crentes novos na fé, eles não vão entender. Não vão saber o que está acontecendo. Nós não podemos desprezar as profecias, mas diz em Tessalonicenses que tudo deve ser feito com decência e ordem. O dom que há em ti, o dom que há em mim, é para a edificação do corpo de Cristo. É buscar ao Senhor, levar vidas a conhecer a Jesus Cristo. Nós temos que edificar, irmãos, não só nós, mas edificar os outros. Os crentes na cidade de Corinto, eles falavam em línguas. Eles exercitavam os dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam com as outras pessoas, com os que não eram crentes, com a vizinhança. O apóstolo lembra, e eu quero lembrar os irmãos, que os dons espirituais, os dons que Deus tem nos dado, eles só têm eficácia quando utilizado para ajudar as outras pessoas. Buscai com zelo os melhores dons. Coloque em prática o que o Senhor Deus tem te dado. Busque ajudar as pessoas. Irmãos queridos, nós não devemos buscar, eu conheço situações. Outro dia os irmãos ouviram, não sei se os irmãos receberam um zap, não sei se é brincadeira ou não, que uma pessoa estava cobrando para profetizar. Cobrava R$1.000 para profetizar e com revelação. Os irmãos ouviram isso? Mercantilizando o dom que há em ti. O dom que você tem, irmãos, foi Deus que te deu para você usar, para levar vidas a conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Nós não podemos usar, mercantilizar os dons que Deus tem nos dado. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis ao Senhor. Os dons, eles só têm razão de existir na vida do crente para edificação da vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pergunto a você, meu irmão querido e minha irmã, se Deus te deu os dons de curar, imagine, Deus te deu os dons de curar. Se você não exercitar este dom para curar as pessoas em nome de Jesus, para que serve esse dom na sua vida? Não serve. Os dons que Deus tem te dado é para você usar, para levar vidas, para edificar vidas em nome de Jesus. Os dons, eles são usados para edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele usou 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito dos dons na igreja.
E o apóstolo Paulo, ele mostra como esses dons devem ser utilizados. Os dons espirituais, eles têm que ser usados, irmãos, o vínculo ou o veículo para ser utilizados os dons espirituais é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, se eu tivesse, eu poderia falar todos os idiomas da terra. Eu poderia falar, ter toda a ciência da terra. Eu poderia ter todos os bens da terra. Se eu não tivesse amor, nada valeria. Seria como um sino que bate e não diz nada. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos de colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Os propósitos dos dons é a edificação do corpo da igreja. E esta edificação do corpo da igreja só pode ser cumprido se nós tivermos o amor de Deus nas nossas vidas. É o amor de Deus, irmãos, que nos faz ir além. É o amor de Deus que que toca em nós, para nós sairmos de nossas casas e subir o morro, como diz um hino, desce o morro, mas eu não deixo de falar do amor de Jesus. É o amor de Jesus que te leva aos valados, é o amor de Jesus que te leva nas prisões, é o amor de Jesus que te leva aos hospitais, é o amor de Jesus que te leva aos presídios, é o amor de Jesus que te leva aos orfanatos, é o amor de Jesus que te leva nas casas de repouso. É o amor de Jesus que nos leva a proclamar o evangelho transformador de Cristo Jesus. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10 e 11, diz, irmãos, que nós somos dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro, ele exorta a igreja a administrar o dom que Deus nos deu, como bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. Qual a função do dispenseiro? O dispenseiro é aquele que toma conta de uma dispensa. Tomando conta, geralmente as irmãs, as donas de casas, são boas dispenseiras. Elas sabem o que tem nos armários. Elas se preocupam quando está acabando, na hora que tem que comprar. Elas sabem, normalmente, aquele que está com prazo de validade está vencendo, para não deixar estragar. É mais ou menos essa ideia que a Bíblia fala dos dispenseiros, que Pedro exorta como bons dispenseiros desta multiforme graça de Deus. O dispenseiro, irmãos, ele adquiria mantimento. O dispenseiro, ele zelava pelo mantimento. O dispenseiro, ele distribuía o alimento de acordo com a necessidade de cada um. Nós, como bons dispenseiros de Cristo, nós precisamos, irmãos, cuidar dos dons que nos foram concedidos. Como bons dispenseiros de Cristo, os dons que Deus tem nos dado. E se alguém falar, diz a palavra do Senhor, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, diz assim, olha só que interessante. Cada um administra os outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Deus te chamou e Deus colocou em nós dons para sermos bons dispenseiros desta multiforme graça de Deus. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo, ele é o quê? Edificado. Deus nos chamou a cada um de nós para, como bons dispenseiros, usar o dom que há em nós para edificação do corpo de Cristo. Deus chamou a sua igreja com uma missão a cumprir. Qual é a missão da igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Nós temos que proclamar o evangelho, irmãos, em um mundo hostil, onde a verdade do evangelho tem sido hoje cada vez decadente, decrescente. Procura-se proclamar o evangelho de fábulas, de historinhas, mas não o evangelho que transforma. O evangelho, o verdadeiro evangelho, a Bíblia ensina que é poder de Deus. Poder para transformar vidas. O evangelho transforma vidas de tal maneira que a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O evangelho transforma vidas. O evangelho muda vidas. Sabe, queridos, quando o evangelho entra, quando a palavra de Deus entra, muda. Pastor Josinaldo falou isso hoje no ar livre. Muda de tal maneira que aquele que pecava não terá mais prazer em pecar. Aquele que mentia não tem mais prazer em mentir. Aquele que roubava, ele passa a ser um trabalhador. Aquele que se prostituía não tem mais prazer em viver se prostituindo. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Irmãos, eu confio, eu creio em um evangelho que transforma vidas. Eu confio no evangelho que muda o caminho. Muda o caminho do homem e da mulher. Eu creio no evangelho que transforma uma prostituta em uma santa. Eu confio no evangelho que tira o marginal do meio do caminho e traz e coloca ele aqui. É este o evangelho que eu creio. E é este o evangelho que nós temos que proclamar. Nós não temos que enfeitar a palavra. Nós não temos que enfeitar. Olha, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem te adornado. Deus tem te adornado. Deus tem te enchido, irmãos, de dons. Deus tem te enchido de talentos. Talentos. Nesta igreja, tem crentes talentosos. Nesta igreja tem crentes de talentos lindíssimos. Nesta casa de adoração tem noivas adornadas pelo Espírito de Deus. O adorno que está em ti vem do Pai das luzes, que não há sombra e nem variação. Ei!
O adorno que está em ti foi dado pelo Espírito Santo. O adorno que está em ti. Igreja do Senhor é para você estar revestida. Deus não te deu adorno, meu irmão e minha irmã, para estar escondida na sua caixinha de joias. Na sua caixinha de joias está o adorno que você compra nessa terra. Na sua caixinha de joias está lá os seus adornos que você tem medo de usar porque o ladrão pode roubar. Mas o adorno que Deus te deu, ladrão nenhum rouba. A coroa que está na sua cabeça, cravejada de pedras preciosas, nenhum filho do inferno tem poder para tocar. O colar que está no seu pescoço, os irmãos se lembram da palavra da noiva? O colar que está no seu pescoço, feito do mais puro ouro, vem do céu. Os brincos que estão na sua orelha, igreja adornada do Senhor, vem do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, não se preocupa. Se alguém quer roubar o seu adorno, não se preocupa se alguém quer roubar o seu talento. Não, é Deus que te deu. É Deus que te deu. Coloque em prática aquilo que Deus tem te dado. Use o que Deus tem te dado. Nas suas mãos, irmãos, está um anel que o noivo mandou para você. Na tua mão está uma aliança de compromisso que o noivo mandou para a sua noiva. E esta aliança de compromisso foi colocada pelo Espírito Santo. E nesta aliança de compromisso diz assim: tu és minha igreja amada. E diz assim: o diabo não te toca. Irmãs e irmãos queridos, Deus te deu dons. O Senhor Deus te coroou de talentos para você trabalhar. Tem um hino da harpa que diz assim: trabalhai e orai na seara do Senhor. Trabalhai e orai na seara, na vinha do Senhor. E diz assim o hino: meu desejo é orar, meu desejo é trabalhar, meu desejo é trabalhar até que Jesus venha. Eu quero terminar esta palavra cantando uma música que eu já cantei outro dia, mas que veio no meu coração, dizendo assim: olha, está chegando a hora de partir. Prepara só a igreja para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. Oh, que andará,
e a igreja triunfante subirá. E os santos com Jesus vai habitar. Ei! Jesus em breve vem do céu de Andaraçai e de Manta Santa e Cominas. Oh! Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, de morte nunca mais se falará. Eita, Jesus! E a igreja triunfante subirá. E os crentes com Jesus vão habitar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Irmão, você tem dons. E os dons que Deus te deu é para você usar. E usar na igreja. Usar para levar vidas ao conhecimento da salvação. O Senhor te revestiu de autoridade e poder. O Senhor te revestiu de talentos, para que você possa, através dos talentos, dos dons, levar vidas a serem transformadas pelo poder do Evangelho. E que nesta noite o Senhor Deus possa te abençoar e que o Espírito de Deus venha trabalhar na sua vida para a glória de Jesus Cristo. Amém. Tem alguém nesta noite para Jesus? Tem alguém nesta noite que deseja voltar para Jesus?